Hoje aqui no canal eu vou estar falando a respeito da série The Last of Us. Desde que ela foi lançada, acabou sendo bastante comentada, então me chamou a atenção. Eu não tinha jogado o game, então eu vou dar minha opinião aqui hoje baseada apenas na série, só para deixar claro. Mas então a série já estava chamando bastante atenção e faltando 2 semanas para acabar, eu resolvi começar a assistir. Então, logo no primeiro episódio eu já tomei consciência do porquê que a série tinha feito tanto sucesso em tão pouco tempo e tinha furado a bolha dos games. Assim, eles explicaram muito rápido como tudo surgiu, como os zumbis surgiram e não perderam muito tempo nisso. E eu acho que o grande sucesso que a série deu em tão pouco tempo se deve muito a isso. Eles explicaram muito rápido tudo, de uma forma muito intuitiva, muito fácil de interpretar e inseriram cenas assim que impressionantes, cara. Aquela cena deles entrando na cidade com o avião caindo e aquele caos todo com o surgimento dos zumbis. Foi uma das cenas mais impressionantes que eu vi nos últimos anos. Assim, de cair o queixo, cara. E aquele efeito de câmera corrida, meio que game, assim, sem corte, sabe? Eles dentro do carro, vai a câmera pra frente do carro, depois gira pra trás, tudo sem corte. É algo que eu achei simplesmente a cena excepcional. A série é extremamente lacradora, é verdade. Eu tenho assistido muito pouco filmes e séries ultimamente, mas eu acompanho os canais e a reclamação tem sido bem alta por parte dessa lacração. Mas enfim, cara, eu acho que ninguém deveria deixar de assistir a série só por causa disso. Até porque se a gente for deixar de assistir, a gente não vai assistir praticamente nada, né? Porque hoje em dia, praticamente toda série e filme tem pauta nisso, cara. E o The Last of Us se superou, cara. É cada episódio a uma pauta dessa lacração, cara. Às vezes ele aborda de uma forma mais discreta, mas cada episódio ele aborda um tema e faz uma crítica. Os mais ingênuos e desavisados talvez não tenham percebido, mas quem é mais antenado aí no mundo conseguiu perceber. E ele fez isso de uma forma muito inteligente. Se toda série e filme que foi lançada aí nos últimos anos estiver no mesmo nível de lacração que o The Last of Us, é um negócio assustador, cara. Mas enfim, eu não vou estar falando muito disso aqui no vídeo hoje, até porque o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar chato. Mas então, continuando, no final do primeiro episódio também teve uma cena que eu achei muito boa, que foi quando o Joel tá com a Ellie e ele fica de frente de novo com o policial, e aí ele relaciona essa cena com a cena da morte da filha dele, e aí mesmo estando numa situação extremamente desfavorável, de extremo risco, ele parte pra cima do policial com o fuzil na mão e mata ele no soco, provando que tu não precisa de efeitos especiais excepcionais em um filme para fazer uma cena ficar boa. E no final toca uma música dos anos 80 que a gente só vem a entender mais posteriormente o que ela quer dizer. E aí no segundo episódio eles explicam mais um pouco a respeito do surgimento dos zumbis, que foi na Indonésia, em Jakarta. E o Joel e a Tess partem com a missão de entregar a Ellie para os vagalumes. Até então eles não sabiam o porquê disso, mas aí eles têm a conversa com ela e ela acaba falando que é porque ela tem a cura e tal. O Joel a princípio meio que não acredita, mas a Tess meio que convence ele do contrário. E aí depois eles partem. Gostei bastante dos cenários pós-apocalípticos. Eu gosto bastante dessa parte da cidade destruída, do cenário pós-apocalíptico. E os cenários da série ficaram excepcionais, cara. Ficaram bem bonitos. É uma coisa agradável para mim de ver. O que eu não gostei foi do fato dos zumbis, cara, eles ignorarem, andarem muito tranquilamente, sim, como se os zumbis não apresentassem ameaça nenhuma, cara. Acaba que a gente compara sempre com o The Walking Dead, né, que é meio que a referência que a gente tem. E assim, cara, os zumbis, eu gostei dos zumbis serem fortes, não serem tão inúteis como do The Walking Dead, mas ao mesmo tempo me desagradou deles andarem tão despreocupados assim, como se os zumbis simplesmente não existissem. É meio contraditório, né, cara? Os zumbis serem tão fortes e eles andarem tão despreocupados. E aí tem uma cena também muito boa
de uma luta com os zumbis ali no final do segundo episódio. E no final também eles descobrem que a Tess tá infectada. E assim, cara, eu não consegui ter uma relação grande com a personagem a ponto de sentir a morte dela ali no fim. Não sei vocês. E aí tem a cena da morte dela, né? Que eu também não gostei dessa cena. Eu achei a cena muito clichê. Aquela cena clássica de ela tá ali com o isqueiro na mão e no último segundo ter a explosão. Ela é tão clichê que até aquela cena clássica de filmes anos 80 e 90, né? E aí dá a explosão e tá o Joel ali de costa pra explosão. Achei muito clichê. Mas enfim. E aí partimos pro polêmico terceiro episódio, que conta a história de um sobrevivencialista, que é o Bill. E aí a história volta lá pro início do Apocalipse Zumbi pra contar a história dele. É um personagem que eu tinha achado até legal e tal, só que eu acho que aqui o autor se perdeu, cara. Eu tinha visto o vídeo do Nando Moura, mas eu não sabia exatamente qual que era o episódio. E aí começa o episódio e ele acha o Frank lá no buraco e resgata ele. E aí eu começo a assistir e vejo um clima meio estranho, fico meio assim. Até que tem aquela cena, cena lá do piano. E aí eu pulei pra frente, né, cara? Quem querer assistir, que assista. Mas eu, sinceramente, eu pulei. E eu acho que o autor aí se perdeu um pouco na lacração, cara. Ele exagerou demais. O episódio basicamente é um romance. Os primeiros 20 minutos do episódio até são bons, mas sinceramente, cara, eu me desagradou o restante do episódio. Se resume a contar o romance e é o cara plantando morango e pintando quadro lá. Enfim, um episódio de uma duração de pouco mais de 1 hora, que parece que teve duração de 4 horas pra mim, né? Eu não gostei do episódio, né? Mas deve ter quem gostou. Enfim, eu não assisto série de apocalipse zumbi pra ver romance, não sei vocês. E aí, depois desse banho de água fria, chegamos aos ótimos episódios 4 e 5, que é quando o Joe e a Ellie chegam em Kansas City e tem um grupo de rebeldes que não são os vagalumes que tomou o controle da cidade da Fetra. Assim que o Joe e a Ellie entram na cidade, eles são atacados por esse grupo e aí eles acabam matando todos os membros. Quando a líder dos rebeldes fica sabendo da notícia, ela acredita que quem fez isso é o Henry, que é um cara que ela já estava procurando, que foi quem matou, vamos dizer assim, o irmão dela. Na verdade, ele entregou o irmão dela pra Fetra em troca de remédios pro irmão dele que tinha câncer. Achei a história desse episódio muito massa, cara. E aí o Henry acabou vendo o Joe e a Ellie quando mataram esse grupo e acabaram seguindo eles até um prédio. Lá eles se encontram e eles fazem meio que uma aliança. O Henry pede pro Joel proteger eles, em troca disso eles mostram o caminho da saída da cidade. O Joel aceita e eles cruzam a cidade por um túnel, que é onde está preso todos os zumbis da cidade. E aí quase na saída da cidade eles acabam sendo atacados pelos rebeldes. E quando eles ficam encurralados, tem aquela cena épica que os zumbis se libertam ali do túnel. E essa cena também ficou espetacular, cara. E ali no meio desses zumbis aí tem, eu acho que é um boss, não joguei o game, mas provavelmente deve ser um boss. Que é um zumbi, acho que é um bodybuilder. Foi uns 3 pentes de fuzil descarregado nele e ele tava de pé ainda. E aí no fim, cara, os zumbis meio que salvaram eles. Eles acabaram escapando, só que no fim eles descobrem que o Sam, que é o irmão do Henry, tá infectado. E aí ele acaba atacando a Ellie, que acaba que o Henry meio que mata o irmão dele, meio que no impulso. E aí quando ele se dá conta, ele entra em choque, entra em desespero e acaba se matando, cara. Esse episódio também ficou show, ficou 10/10. E aí eu me dou conta que a série é só sobre o Joe e a Ellie mesmo. Eu não tinha jogado o game, então eu não sabia disso. Partindo pro episódio 6, o Joe e a Ellie estão num fim de mundo, num lugar que tá nevando, e aí eles encontram uma casinha lá desse fim de mundo, que tem um casal de velhinhos. Que aí tem uma cena engraçada que eles perguntam dos vagalumes pra eles, e aí eles falam que
Eles aparecem no verão, tipo assim, totalmente por fora do que tá acontecendo. Isso eu achei legal também, um detalhezinho simples assim, que no The Walking Dead não tinha, né? Às vezes eu ficava pensando, pô, não tem tribos isoladas? E aí eles conseguiram trazer isso, eu achei legal. Então eles pegam informação do caminho com os velhinhos e no meio do caminho eles encontram um grupo que leva eles até uma aldeia e lá nessa aldeia tá o irmão do Joel. Ele finalmente encontra o irmão dele e o irmão dele simplesmente não quer seguir com ele. Aí o diretor acaba para expor todo o lado dele do sistema. O Joel também pergunta para Ellie se ela quer ficar naquela civilização ali perfeita. Ela acaba dizendo que não, que quer seguir com ele. E aí eles acabam seguindo para uma cidadezinha. Nessa cidadezinha ele encontra um grupo de caçadores que atacam eles e um desses caçadores acaba dando uma facada no Joel. E no episódio seguinte eles contam mais um pouco do passado da Ellie antes de encontrar o Joel. E basicamente é mais um episódio de lacração, cara. Conta o romance da Ellie com a menina lá, que eu nem lembro o nome. E o diretor tá de parabéns, cara. Ele não precisava nem ter criado o apocalipse zumbi. Era só esperar de forma orgânica que a raça humana já iria deixar de existir. O Joe também pra quem não sabe, ele tinha uma G Magazine lá no carro, que ele pegou do Frank ou do Bill, não sei. Mas esse episódio foi um pouquinho melhor que aquele do Frank e do Bill, cara. Pelo menos as meninas se divertiram lá no shopping, teve a luta com o zumbi. E aí depois a história segue, né? Vai pro próximo episódio, que a Ellie leva o Bill ferido lá pra uma casa, pra um abrigo. E aí ela acaba indo atrás de um cervo. Ela dá um tiro nesse cervo, o cervo foge sangrando. Ela vai atrás desse cervo e acaba encontrando dois caras. O David, que é um pastor, líder de um vilarejo, e o James. Esse episódio eu também gostei bastante, apesar de ser um tema pesado. O David acaba então capturando a Ellie e ele quer um romance com ela, ela acaba prendendo ela. E esse personagem é um louco, né? É um psicopata que cozinha carne humana e dá pros membros lá da civilização dele comer. E aí a Ellie acaba escapando e a cena da luta também é muito show, cara. Parece a cena de um videogame. Eu imagino a cena da batalha lá no game, cara. A cena ficou muito boa. O lugar que eles estão ali começa a pegar fogo e eles começam a lutar ali. A cena, apesar de ser curta, é muito boa. E o episódio termina de uma forma bem emocionante ali do encontro da Ellie com o Joel. Ela ali chorando desesperada. E no último episódio eu me decepcionei, cara. Eu tava esperando um episódio, sei lá, um episódio de 1 hora e pouca, talvez até 1 hora e meia, com uma super cena de ação e um final super emocionante. Mas, cara, me decepcionei. Começou contando mais sobre o nascimento da Ellie. Depois dessa cena já cortou direto pro tempo atual, onde o Joel e a Ellie estavam procurando o hospital. E assim, onde estão os zumbis dessa série? Meu Deus do céu, cara. Eles passaram por 3 cidades e eu não vi um único zumbi, andando totalmente despreocupados. Os zumbis que apareceram nos últimos 3 episódios foram os zumbis contando a história do passado. No tempo atual eles não encontraram um único zumbi, cara. Assim, me decepcionei. Não achei um episódio emocionante, como eu vi muita gente falando. Pra mim, o episódio anterior, sim, foi emocionante. Esse episódio não achei nada emocionante. E aí o Joel e a Ellie são surpreendidos pelos vagalumes. Eles tocam tipo uma granada flashbang. Quando o Joel acorda, ele tá no hospital. Aí a Marlene já conta tudo pra ele, explica que a cura passa diretamente pela morte da Ellie. E daí ele é levado e tem aquela cena de ação. E aí a gente descobre que o Joe é praticamente um psicopata. Ele encarna o Rambo ali, sai matando todo mundo. Acho que mata uns 20 caras dentro do hospital, sozinho, todos armados. A cena até que foi boa, mas eu esperava mais, cara. Eu esperava eles usar aquela câmera tipo de videogame que vai sem corte, seguindo direto assim, sabe? Eu achei que eles podiam usar isso, mas parece que eles consumiram todo o recurso do filme nas cenas anteriores. Então, não chegou a ser uma cena ruim, mas pro nível da série, a cena ficou muito meia boca, cara. Eu esperava uma cena épica por final e não foi o que eles entregaram.
Depois, no final, ele encontra a Marlene e acaba matando ela. Ela tenta ainda dialogar com ele depois de ele ter matado todo mundo lá dentro. Não vi sentido nenhum nisso. E depois disso, no final, eles voltam lá pra cidade do Tommy, onde tá o irmão do Joel. Meio que fazem uma ponte pra segunda temporada. Agora é esperar, né? O ruim de assistir série que eu acho é isso, cara. Vai levar mais... Vai ser lá pro final de 2024. Agora é aguardar, né? Mas o que a gente tinha pra hoje era isso.